E como Master Coach, né, você provavelmente teve que assessorar muitos empresários aí, diretores de empresas, né? Conta pra gente aí algum case que você pode colocar pra gente aí de sucesso em relação ao coaching. Tá. Alexandre, eu não vou mentir para você. É, Hoje, quando você fala de Master Coach no Brasil, os países latinos têm isso, né? A coisa da modinha. Então, eu sou super cuidadosa com isso. Aí, depois da Casa de Papel, o Arthurito aparecer como coach foi a derrocada absoluta. Eu sou muito cuidadosa com isso. Mas tenho uma honra enorme de ter isso agregado no meu currículo. Eu sou formada pela ITC, que está entre as 3 maiores do mundo em formação de Master para liderança. Vou compartilhar com você 2 experiências, se você me permite. Você pediu um case, mas vou compartilhar 2 e assim, muito brevemente. Eu me lembro de um empresário. Ele, assim, muito curtamente. Eu me lembro, o nosso primeiro contato, ele falou assim: eu sou o último a saber, sempre sou o último a saber. E eu converso com todo mundo, eu não sei porque as pessoas têm medo de mim e tal. E aí, como você bem falou, primeiro a gente começa lá na ponta. Eu falei, bom, eu preciso de um tempo de ambientação, eu preciso transitar aqui na sua empresa, preciso saber o que está acontecendo. E era muito engraçado, porque ele era uma pessoa de quase 2 metros de altura, ele tinha uma postura corporal muito agressiva, porque quando a gente faz o trabalho, como a gente teve outras formações, então isso nos habilitou para atuar holisticamente no empresário, então o olhar é bem maior do que meramente entregar dinâmicas em papel para que ele preencha. O nosso trabalho é bem diferenciado nesse sentido, e a gente buscou por onde construir isso. E aí, com 2, 3 dias, eu comecei a perceber, e com quase 2 metros, ele ia falar com um colaborador sentado com o notebook, ele punha as mãos assim ainda na cintura, que era para ele parecer mais assustador ainda. Então, uma vez a gente batendo um papo, eu falei para ele: você percebe o impacto que você tem sobre as pessoas? Não, mas eu não sou simpático, eu não sou cordial? Eu falei: não, você é simpático. Cordial é uma outra coisa, não é disso que a gente está falando agora. Você já percebeu a sua postura diante das pessoas? É uma coisa meio bravia, né? Meio bélica. Eu não. Aí eu falei: eu vou gravar você amanhã, tudo bem? Tudo bem. Mas ele era malandro, você acha que eu não sabia? Eu já tinha gravado. Eu não ia avisar que eu ia gravar, né? Eu já tinha gravado a postura dele lá de cima, gravando ele quando ele se movimentava entre a equipe, tinham quase 500 profissionais no ADM dele, e a postura dele. E você percebia que alguns colaboradores chegavam a enrijecer assim os ombros. E aí nós já vínhamos em algumas dinâmicas, a gente conduziu uma coisa de mentoria com ele. Aí no dia seguinte ela vai, ele todo robotizado, mãozinha no bolso, já achava que ia ser mesmo. Aí no dia que eu fui mostrar a gravação para ele, estava ele espontaneamente caminhando entre o pessoal. E ele levou um susto. E ele falou: eu não tinha noção de que eu fazia isso. E aí a gente começou a trabalhar a maneira dele falar, a gente começou a trabalhar algumas expressões que ele usava, e foi um processo assim, extraordinário, extraordinário. Enquanto inovação no negócio, só para encerrar a questão humana, ele mencionou para mim que até a qualidade do casamento dele melhorou, a qualidade de relação dele com os diretores, com os gestores da empresa se modificaram. Ele falou, e eu entendi que eu, de fato, era o maior bloqueio. E em tratando isso, consequentemente, ele começou a se sentir mais aberto a ouvir sugestões, e aí é toda uma cadeia, né? Foi todo um processo ali que aconteceu, de maneira nem tão harmoniosa, porque nenhuma mudança é indolor, né? Você paga 5 terços da mudança, mas foi altamente produtivo. Inclusive, já me convidou outras vezes, eu já fiz, a gente chama de reorganização ou retomada, né? Nós já fizemos 2 retomadas para ele em ambientes diferentes da empresa e foi altamente produtivo. Ele é um dos maiores incentivadores desse nosso projeto, do AFAR, inclusive. E um outro caso que eu quero mencionar, assim, porque eu acho importante a gente ter 2 paralelos, 2 parâmetros diferentes. Já fui contratada por um empresário. Aí eu acho também a gente precisa entender o histórico. Nesse primeiro caso, é uma pessoa que construiu a empresa, então era muito valor a tudo que ele dava. E já tive um segundo caso,
de a pessoa aquilo já é algo que vem de uma construção familiar, e aí ele entrou no meio do processo e tinha boas ideias, era uma pessoa extremamente carismática, já não tinha as dificuldades dessa primeira, mas assim, para tratar a equipe, meu Deus, era um terror, era um terror, era um terror, era extremamente delicado esse processo e causava um desgaste enorme, tanto que ao fim disso nós conduzimos a nossa consultoria, mas durante o caminho ele foi perdendo os nomes mais importantes do quadro dele. Então, assim, em virtude disso, da maneira de tratar, da maneira de incluir os colegas no processo, no andamento. Então, eu acho sempre importante mencionar esses dois parâmetros para a gente... até porque as pessoas pensam que o consultor só tem histórias lindas para contar, né? Tem as pedreiras também. E aí, nesse caso, a gente conseguiu construir, junto à equipe, um processo que na época era para a área comercial e foi um processo assim inovador, reconhecido por outros fornecedores, pelos colaboradores, tiraram dali uma experiência enorme que levaram para outros lugares. E é isso, então tudo é válido.